Olá, meus alunos! Agora vamos falar sobre os processos de formação de palavras. Como que as palavras podem ser criadas ou foram criadas na língua portuguesa. O primeiro grande processo é o de derivação, onde você tem apenas um radical e você acrescenta normalmente afixos, ou prefixos, ou sufixos. Primeiro grande processo, derivação prefixal, chamado de prefixação. Você vai incluir um prefixo à palavra primitiva, como ocorre aqui nesse exemplo. Você tem o radical, que é a palavra primitiva feliz, e acrescentou o prefixo in, criou a palavra infeliz. O mesmo acontece com os outros exemplos. Derivação sufixal, que é um outro grande processo, também chamado de sufixação. Você vai acrescentar um sufixo à palavra. Olha aqui o exemplo. Eu tenho o radical feliz, que é a palavra primitiva, e acrescentei o sufixo dade. Criei a palavra felicidade. Chamo a atenção aqui para o i, que é uma vogal de ligação. O mesmo acontece com beleza e estudante. Eu também posso ter a derivação prefixal e a sufixal juntas, no caso de infelicidade, por exemplo, ilegalidade. Mas na derivação prefixal e sufixal, você pode retirar tanto o prefixo quanto o sufixo, que a palavra continua existindo. Eu tenho infeliz e tenho felicidade. Eu tenho ilegal e tenho legalidade. Nós não podemos confundir com a derivação parasintética ou parassíntese. Por quê? Na derivação parasintética, nós vamos ter o acréscimo de prefixo e o de sufixo. Só que esse acréscimo implica numa situação. Nós não podemos retirar um ou outro, porque a palavra não vai existir. Observem aqui no exemplo, entardecer. Se você tirar o prefixo em, a palavra tardecer não existe. Se você tirar o sufixo ecer, a palavra entarde não existe. O mesmo acontece com emagrecer e engaiolar. Derivação regressiva. A derivação regressiva é quando nós formamos um substantivo através de um verbo. E reparem que o substantivo formado vai trazer sempre a ideia de ato de, vai trazer a ideia de ação. Então, olha aqui, beijo. Beijo veio de beijar, porque beijo é o ato de beijar. Debate veio de debater. Debate é o ato de debater. Perda veio de perder. Perda traz a ideia de ato de perder. E a derivação imprópria é aquela que a gente só vai conseguir perceber num contexto, num texto, em duas orações, por exemplo, ou na mesma oração, porque eu vou ter que observar a palavra mudando de classe gramatical. Então, olha aqui, o jantar estava muito bom. Jantar aqui é um substantivo, está sendo determinado pelo artigo o, então é um substantivo. No caso de fui jantar ontem à noite com Luiz, o jantar aqui já é um verbo. Então houve uma mudança de classe gramatical, logo ocorreu uma derivação imprópria. O próximo processo de formação de palavra, o mais comum depois da derivação, é a composição. Composição é quando eu crio uma palavra nova a partir de dois radicais ou mais. Radicais que se juntam, palavras que se juntam para formar uma única palavra com um único sentido. Eu tenho dois processos. Justaposição. Eu vou ter a união desses termos, mas não haverá alteração nenhuma na estrutura. Observem, surdo, mudo. Eu peguei o radical surdo, juntei com o radical mudo. Não houve alteração em nenhum dos dois radicais. Então, é uma composição por justaposição. Já no caso da aglutinação, eu também vou ter a união de dois radicais ou até mais, mas haverá uma perda, haverá uma alteração na estrutura. Olha aqui o exemplo. Eu peguei a palavra plano mais a palavra alto e gerou a palavra planalto. Houve a perda do O. Hidrelétrica. Eu juntei a palavra hidro com a palavra elétrica e houve a perda do O.
hidrelétrica. Então, aqui, a palavra hidrelétrica foi criada por uma composição por aglutinação, enquanto que caneta tinteiro foi criada por uma composição por justaposição. Agora vamos falar do processo de abreviação. A abreviação é quando você, de alguma forma, reduz a palavra a uma parte dela. Você já não reconhece mais aquela palavra original, como ela era, maior. Você já usa somente a parte reduzida e ainda assim as pessoas conseguem compreender o sentido. Observem o exemplo. Eu tenho foto. Veio de fotografia. Quase ninguém mais fala fotografia. A gente fala foto. Motocicleta. Quase ninguém mais usa motocicleta. A gente usa moto. O mesmo, então, acontece com pneu. Eu nunca ouvi alguém falar que ia a uma loja comprar um pneumático ou trocar os pneumáticos do seu carro. Você troca o pneu. Agora, cuidado para não confundir abreviação com sigla. Sigla é quando você forma uma palavra através das iniciais do nome próprio daquela palavra em questão. Então, olha aqui o exemplo. ONU, Organização das Nações Unidas. PUC, Pontifícia Universidade Católica. FAB, Força Aérea Brasileira. Então, quando eu leio lá no jornal, a ONU recomendou o isolamento social. Eu estou tratando ONU como se já fosse uma palavra, mas uma palavra que foi criada como? Qual processo? Processo de sigla. Reduplicação. A reduplicação é um processo muito simples, onde eu vou ter a repetição de vogais ou consoantes na formação de uma palavra imitativa. Ou seja, essa palavra ela vai basicamente ser uma imitação da sua original. Pode haver uma pequena alteração, mas a gente consegue perceber sonoramente, por exemplo, que a palavra é muito próxima. Olha os exemplos. Ping-pong, tic-tac, bom-bom, zum-zum, pipilá. A própria questão, né, da gente perceber aqui, ping-pong, é o ruído que a bolinha faz quando bate nas duas partes da mesa durante o jogo. Mas como é que essa palavra surgiu? Ela surgiu através de uma reduplicação. Eu dupliquei a primeira palavra e apenas fiz uma pequena alteração. Esse processo ele não é muito comum, como a derivação e a composição, mas ele existe e nós precisamos saber dele. O próximo processo é o hibridismo. O hibridismo é quando eu formo palavras que juntam radicais de línguas diferentes. Esse é um pouquinho mais complicado, porque ele vai exigir que você tenha conhecimento de origem de palavras. Somente os filólogos, que são os estudiosos que estudam a origem das palavras, a origem das línguas, a evolução das línguas, eles é que conseguem dominar isso. Nós acabamos precisando saber pelo dicionário, através de uma informação do texto, de onde veio aquela palavra. Mas se o radical vem de língua diferente, um radical é de uma língua e o outro é de outra, temos um hibridismo. Reparem, monóculo. Eu tenho do grego mono e do latim óculos. Juntei, deu monóculo. Olha aqui o caso de sociologia. Eu tenho do latim sócio e do grego logia. E criou-se a palavra sociologia. Então essas palavras foram criadas por hibridismo. Por quê? Porque eles vieram de radicais de línguas diferentes. É claro que, havendo uma questão sobre isso, o texto tem que oferecer a origem da palavra, para que você saiba que aquele radical ele veio de uma determinada língua e o outro radical de uma outra língua. Nós não temos obrigação de decorar todos os radicais de todas as línguas que existem. Então, agora que nós compreendemos os processos principais que formam as palavras, eu convidaria vocês a realizarem os exercícios que serão postados e sempre voltem nos conteúdos anteriores que já foram trabalhados, que já foram explicados, porque a língua portuguesa ela tem essa característica, os conteúdos são acumulativos. Sempre que vocês estiverem estudando e surgir alguma dúvida, anotem essas dúvidas para que vocês possam tirar nas lives
de correção dos exercícios. Se for uma dúvida muito urgente, pode mandar por e-mail que nós responderemos, tá bom? Então, uma boa aula para vocês e bons estudos!